E eu gostaria de ler com os irmãos para meditar sobre o Senhor que restaura. Vamos ler alternadamente o Salmo 126, diz assim a boa palavra do nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, podem ler o verso 2. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que Deus abençoe sua boa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de meditar sobre o Senhor que restaura, porque este é um salmo que celebra uma restauração ocorrida no passado e pede para que haja mais uma vez o mover restaurador de Deus no presente. Quando o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, está fazendo menção a um fato passado. Que fato passado? Que fato passado foi esse? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O fato passado, meus irmãos, tudo indica ter sido a volta do cativeiro babilônico. Tudo indica que é uma menção à restauração de Deus, realizada em Sião e no meio do povo de Deus, porque o rei Nabucodonosor da Babilônia havia invadido e levado para o cativeiro na Babilônia, e é justamente aquele tempo em que Daniel, o profeta Daniel retrata, que ele mesmo, Daniel, foi levado. Daniel era jovem, era inteligente, capaz. Os mais jovens, os mais capazes foram levados para servirem na Babilônia, mas o que ocorreu com boa parte da população? Muitas mulheres estupradas, levadas como escravas, homens de meia idade, os irmãos sabem, em situações assim, são os que mais correm risco de serem eliminados. Então muitos homens foram mortos, sobrou em Sião um grupo adoentado, uma pobreza, uma destruição, e Sião ficou lá, debaixo de ruínas. Agora Deus restaura a sorte e traz de volta, porque Deus usa um rei ímpio, pagão, para liberar aqueles que tinham sido levados para o cativeiro, liberarem de volta e reconstruírem Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, agora já havia ocorrido a restauração. E ele diz sobre restauração, irmãos, que eles viveram um grande júbilo, uma grande alegria. No verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. E agora como eles ficaram? Como quem sonha. Às vezes estamos vivendo a realidade como se fosse um sonho. Aquilo que você está vivendo parece até um sonho. Negativamente isso acontece. Ocorrem coisas tão ruins que você olha e diz, não estou acreditando que isso aconteceu. Parece um sonho. Mas não só coisas ruins, coisas boas também. E neste caso foi uma coisa boa. Parece um sonho, parece que não é verdade. Quando olhamos para trás, tudo que passamos, tudo que vivemos, agora Deus
fez uma grande obra e nós estamos olhando, mas como quem sonha. Irmãos, nós nunca devemos deixar de crer que Deus pode restaurar, que Deus muda, que Deus reconstrói, que Deus faz de novo, e pode nos surpreender e parecer que aquilo que estamos vivendo é um sonho de tão maravilhoso. Eu me lembro que o pastor Falcão contava uma história quando ele era jovenzinho e trabalhava, se não me engano, na Mesbla, em São Paulo. Muitos anos atrás. Ele trabalhava na loja, numa grande loja da Mesbla, e um artista fez um vaso. E aquele vaso era muito caro. Era uma obra de arte mesmo, e foi colocado naquela grande loja que ele trabalhava para ser exibido dentro de uma vitrine. Então, quando o artista foi, levou, todos os que trabalhavam ali sabiam daquele vaso, que era uma obra de arte, custava muito caro. E um dia, um dos funcionários da limpeza entrou dentro da vitrine grande, e estava passando um espanador, tirando poeira, e de repente aquele rapaz esbarrou no vaso, o vaso caiu e quebrou. O pastor Falcão contava que fez aquele barulho, o vaso se espatifou, e todos os funcionários compadecidos do fulano de tal, funcionário, o rapaz simples que esbarrou e quebrou aquele vaso. Ele disse que eram todos assim, sem palavras, e ele arrasado. Passado um tempo, aparece lá na loja o artista que fez o vaso. Entra dentro da vitrine, acompanhado de alguém, e recolhe os cacos, e vai embora. Passados alguns dias, volta o artista com o vaso, e o vaso estava restaurado e colocado no mesmo lugar outra vez. O pastor Falcão contava que eles iam para perto, sem entrar na vitrine, e ficavam observando para ver se o vaso realmente estava tão bonito quanto antes. E ele dizia que o vaso parecia que nunca tinha sido quebrado. Irmãos, alguns momentos na vida Deus entra como artista da sua vida, autor da sua vida, e está tudo em pedaços. E Deus recolhe, e daqui a pouco parecerá que é mentira. Não parecerá um sonho. Tudo o que Deus já fez. Porque nosso Deus é Deus de restauração. O texto, quando fala que o Senhor restaurou, diz que eles se encheram de riso, de júbilo. Aqui existe uma lição muito importante para nós: saber sorrir, jubilar, se alegrar, celebrar as vitórias de Deus. Porque, meus irmãos, nós não podemos perder uma oportunidade de sorrir. Às vezes nós vamos desperdiçando as oportunidades do sorriso, e nós estamos assim querendo viver uma vida de permanente lágrimas. Alguns de nós se negam a confessar que está bem. O texto diz assim: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Agora no verso 3, o verso 3 começa de um modo que eu quero lhe chamar a atenção, porque diz de fato. Você pode repetir de fato comigo? De fato, de novo, de fato. Por que eu estou repetindo de fato? Porque as outras nações olhavam e reconheciam uma obra de Deus nas vidas deles, mesmo os povos ao redor não crendo no mesmo Deus. Então foi algo tão especial que Deus honrou, glorificou o seu nome,
que até os de fora olharam e viram, mas irmãos, às vezes os de fora olham e veem, mas nós não admitimos que temos uma vida abençoada. Pastor, como assim? É isso mesmo que eu estou falando. Alguns de nós, meus irmãos, teimam em reafirmar não ter uma vida abençoada. Nós não sabemos dizer de fato, é verdade, é a realidade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos o tempo todo querendo dizer, não é um fato que eu tenho uma vida abençoada. E todos nós aqui temos tido uma vida muito abençoada, apesar das dificuldades em diferentes pontos. É porque nós olhamos assim, nós olhamos para um ponto das nossas vidas, que é um ponto difícil, um ponto com dificuldades, uma área de fraqueza, e nós nos concentramos na fraqueza, na dificuldade, no prejuízo, naquilo que temos de característica mais limitadora, e nós deixamos de olhar o resto. Quem olha de fora vê o todo, Deus vê o todo. No todo da sua vida seria muito razoável você dizer todos os dias, louvado seja Deus, porque eu sou um homem muito abençoado. No todo seria muito razoável que todos os dias você dissesse, louvado seja Deus, porque eu sou uma mulher muito abençoada. No todo seria muito razoável que você dissesse, nossa família tem sido muito abençoada. Sermos abençoados não significa que não enfrentemos problemas, que não tenhamos dificuldades. Quando o povo dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, aí ele diz, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De fato, eu sou uma pessoa muito abençoada. O pastor Davi Gomes contava uma história. Ele era pastor no centro do Rio, e sempre no final do culto, cumprimentando as pessoas, ele perguntava para uma irmã, como vai? E ela dizia, vou penando. Aquela irmã foi para outra igreja, os anos se passaram. Se não me engano, 16 anos depois, ele encontra com ela no centro do Rio e a reconheceu. E ela também reconheceu o pastor. E ali, parece que na Presidente Vargas, ele fala com ela, minha irmã, como vai? Ela diz, vou penando. Irmãos, cada pessoa sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Mas outras pessoas respondem permanentemente, o tempo passa, e a pessoa diz, estou bem, graças a Deus. Havia aqui na nossa igreja, um irmão que boa parte não conheceu. Chamava-se José Carlos, era um irmão que tinha uma deficiência, morava aqui numa casa muito simples aqui em Irajá, ali aproximando para o lado do metrô. E esse irmão, no final da vida, foi tendo limitações cada vez maiores, ele já tinha limitações físicas, mas no final ele ficou bem mais doente, e eu me lembro que eu fui com gente aqui da nossa igreja, na casa dele. E quando nós entramos, vimos assim que a limitação dele tinha aumentado muito. Mas eu fiquei impressionado, fiquei bem impressionado mesmo, com a fala, com as palavras dele, com a honra ao nome de Deus, a gratidão por quanto Deus já havia abençoado sua vida. Ele estava morando com uma das filhas, netinho ali correndo dentro de casa, e a filha fazendo o que podia para o pai, e a filha também assim, numa alegria, sentindo-se uma alegria de nos receber ali, uma alegria, uma honra de estarmos ali com eles, e ela com aquela simpatia no trato com o pai conosco, e nós saímos de lá até tocados assim, de como pode, uma situação tão difícil, só se ouve gratidão,
só se ouve louvor, reconhecimento. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. De fato, eu sou uma pessoa abençoada, e por isso estamos alegres. Essas datas especiais, precisam ser valorizadas, irmãos. É muito comum um casal, faz 15 anos, deixa para ter um momento, às vezes nem fala para ninguém, e na vida e nas nossas vidas as coisas são meio corridas mesmo. Na minha experiência com a Cristiane, nessa parte de casados, aniversário de casamento, aniversário de vida, dia dos namorados, o que vem acontecendo conosco é que o que mais foi comum acontecer. É no dia de namorado, um está trabalhando, o outro está fazendo uma coisa, dia de aniversário, mistura-se muito com trabalho, com tudo isso, data de casamento. Quando nós nos casamos, havia um casal que era muito inspirador para nós, e esse casal todo ano, fazia uma viagem de aniversário de casamento. E nós lá, quando nos casamos, falamos, nós também vamos fazer uma viagem, vai ser talvez a primeira agora, 25 anos depois. Se teve outra, então vai ser a primeira agora. Meus pais, eu era um adolescente, eles fizeram 25 anos de casados. Eu me lembro que foi feito um culto simples, mas um amigo muito querido do meu pai foi, ele ficou muito feliz. Depois, 50 anos, não foi feito nada. Mas 25, depois 30, não foi feito nada. 35, nada. 40, nada. 45, 50, nada. Nada. Agora, meus irmãos, 60 anos de casados. As coisas vão passando. Nós temos que aproveitar as oportunidades de celebrar. E isso, meus irmãos, não significa nós arrumarmos despesas altas, não. Nós entendemos as coisas. E nós devemos ser mais simples também, para nos ajudarmos. Porque às vezes nós nos complicamos. Celebrar um casamento hoje em dia está uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós transformamos as nossas vidas em vidas caras. Se for simples, a gente não gosta. Nós queremos coisa mais extravagante. Meus irmãos, se os casais da igreja me escutassem, eu acho que eu ia abençoar muita gente. Mas eu não estou querendo impor nada a ninguém, não. E eu já sei que as coisas mudaram. Mas eu por mim, o casamento na nossa igreja ia ser de outro padrão. Eu acho que a gente ia poder até fazer igual antigamente. Antigamente o pastor chegava na frente da igreja, né? Vocês lembram? Quem aqui é de antigamente, sabe? Quem não é de antigamente, já existia um tempo que casamento da igreja, de qualquer pessoa, o pastor chegava na igreja com convite e dizia assim, o casal fulano e cicrana, fica em pé aí fulano. Aí o casal ficava em pé. Estão convidando toda a nossa igreja para o casamento. Nós fomos criados em igreja assim. E a pessoa que era da igreja, o parente não era da igreja, ela levava o parente não crente também. A mulher da igreja, o marido não. Ela ia com o marido para o casamento. Os filhos não eram, ou alguém não era da família, ia todo mundo no casamento. Mas os casamentos eram mais simples. Eu acho que nós devíamos fazer um combinado generalizado aqui. Por exemplo, para beber. Para beber nós vamos ter água, ali no bebedouro, todo mundo pode tomar à vontade, a chamada água da casa. Água da casa. Cada um pode servir ali à vontade. E, para a coisa ficar mais requintada, eu acho que a gente podia fazer uma coisa tipo assim, suco de caju. E para quem está nervoso, suco de maracujá.
aquele tantão mesmo, para a pessoa poder tomar à vontade e tal. E a gente inventava uma e outra coisa que eu não quero dar de exemplo aqui agora, e todo mundo ficava feliz. Os casais focassem num passeio melhor. Passeio melhor. Porque para o casal fazer um passeio bom é legal. E pode ser bom um pouquinho mais longe ou um pouquinho mais perto, cada um de acordo com a sua possibilidade, mas fazer um passeiozinho mais caprichado, porque economizou lá. E se acabar o suco de caju, acabar o maracujá, aí alguém grita assim, acabou! E todo mundo vai embora feliz. Mas nós não aceitamos assim. Assim a gente não aceita. Irmãos, eu fico tão triste, de vez em quando aparece um membro da igreja que diz que não pode nos receber. Às vezes uma situação assim, um casamento, 30 anos de casado, e às vezes a mulher diz, não, queria fazer uma janta aqui em casa, mas não posso receber ninguém, se eu não reformar a casa. Essa pessoa não está querendo sorrir não, ela está querendo chorar. Ela está dificultando muito a vida dela, ela está criando situações que a impedem de celebrar. Aniversário, Natal, datas assim, é importante, toda família tem aqueles que atraem os outros. Essas pessoas na família exercem um papel muito abençoador. Por quê? Porque temos que celebrar um ano que Deus nos abençoou. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O que eram as torrentes no Neguebe? O Neguebe é uma região árida, seca. Boa parte do ano aquela sequidão, mas as estações, sazonalmente vinham aquelas torrentes, e aí preenchiam as lacunas com a água. Então, assim como o Neguebe está passando por aquela fase de sequidão, e de repente vem as chuvas, e fazem correr a água de novo, vem até uma torrente, o Senhor restaura, porque quando vem aquela chuva na sequidão, tudo brota outra vez. Aí o verso 5 diz, vamos ler juntos o 5? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui, irmãos, a restauração e a lei da semeadura e da colheita. Nós precisamos compreender bem, essa lei da vida, da semeadura e da colheita. Antes de colher tem que semear, e a semeadura, ela envolve na semeadura as lágrimas. Não é fácil. Você vê um profissional bem sucedido, e poderá ter a ilusão de que aquilo aconteceu à toa. Aquilo não aconteceu à toa, aquilo foi uma coisa construída. Família, que você olha e vê a família ali, tem a impressão de ser uma família muito abençoada. Ela é abençoada, mas ela é fruto de construção. Construção às vezes que vem de anos, que vem até de gerações passadas. O ensino, a instrução de um pai, de uma mãe, a uma criança, e aquela criança se torna adulta e aplica aqueles princípios. Você a vê depois adulta, com muitas coisas boas, muitas virtudes. A gente não percebe que aquilo é uma semeadura feita lá atrás, talvez por um avô, por uma avó, e eu não estou me referindo a coisas simplesmente materiais, mas a princípios de vida. Nós olhamos às vezes para alguém
e você está começando, você olha para alguém que já está na frente, você quer ter o que está lá na frente já tem, só que sem plantar tudo que ele plantou. Irmãos, um dia eu fiz aqui um pedido de oração em favor de um pastor nosso, para que ele pudesse comprar um imóvel, e aquele pastor trabalha desde pequeno. Eu falei com os irmãos aqui, agora que nós pretendemos fazer um passeio, na Itália. Irmãos, às vezes alguém pode olhar uma situação assim, na nossa vida mesmo, na vida dos outros, porque todos nós somos meio expostos mesmo, a gente para de perceber. Irmãos, eu trabalho desde pequeno, com 8 anos eu não sabia mais o que era preguiça. Eu trabalhei enquanto vivi com os meus pais, eu trabalhei com eles, eu e minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que trabalha fora desde os 13 anos. Antes dos 13 anos, trabalhou desde pequena mesmo, subindo no caixote para atender freguês. A minha irmã trabalha até hoje. Quando alguém realiza alguma coisa, você tem que se inspirar para lembrar que ali tem uma semeadura que antecede a uma colheita. A Cristiane trabalha desde 99, com trabalhos de responsabilidade. E antes de começar a trabalhar, aquela faculdade difícil. De vez em quando, a gente escuta algumas coisas, algumas piadinhas, algumas conversas de pessoas que não têm conhecimento do que é a vida no real. E eu sei que isso acontece com você, com a sua família. Eu sei que isso acontece às vezes dentro da sua casa. E meu irmão, preste bem atenção numa coisa. Estão aqui 2 casais. Aqui tem um casal e aqui tem outro casal. As 2 esposas aqui são irmãs. E esse casal aqui é casal trabalhador. Casal trabalhador e comedido. Trabalhador e comedido, esse casal. Eles curtem as coisas e tudo, mas eles são mais comedidos. Aqui, trabalha menos um pouco e são mais extravagantes. E aí, o casal de cá fica mais enrolado. O de cá sempre mais controlado. O de cá tem dinheiro guardado. O de cá tem cartão para pagar. A família vai fazer um passeio. Todo mundo vai. O de cá diz: nós estamos meio enrolados, a gente não pode. E todo mundo começa a olhar para o casal de cá e dizer: o casal de cá tem que ajudar, a irmã tem que ajudar. A irmã podia pagar para eles, eles têm tanto. E aí o casal de cá pagou para o de cá. Deixa eu te contar uma coisa que você talvez não saiba. O de cá é mais controlado, mais trabalhador. O de cá é mais descontrolado, menos trabalhador. E o de cá viajou mais. Porque ele viajou com o dinheiro que ele ganhou, com o dinheiro do cartão de crédito que ele ainda não conseguiu pagar. E nessa ele ainda viajou com o dinheiro de quem não viajou para poder pagar o dele. Irmãos, às vezes nós olhamos algumas coisas e achamos que elas são justas. Esses de cá costumam, e eles vão mais em restaurantes do que os de cá. E esses de cá, se dependendo do modo como eles encaram a vida, eles olham para os de cá, os de lá. E eles culpam os de lá por o que eles estão vivendo. Porque eu olho para o pastor Davi, e eu culpo o pastor Davi,
de eu não ter porque Ele tem. A minha cabeça funciona de um jeito demoniacamente escravizador para mim, que eu nunca vou conseguir sair disso se eu viver pensando assim. Então o diabo coloca prensa na minha cabeça, eu recebo, engulo aquele comprimido de que o culpado de eu não ter é ele que tem, e eu nunca vou sair dessa situação que eu estou, porque eu passo a culpar ele que tem, por eu não ter. E esse raciocínio, ele é um remédio perfeito, para que se prense, mantenha-se o estado de limitação meu no geral. Eu tenho que ter consciência da vida como ela é. Eu só vou sair daqui. Eu só vou sair daqui se Deus me abençoar. E se eu semear, porque sem semeadura não tem colheita. Não tem. Não tem. Só se colhe se semear. E se eu colher, e eu não plantei, alguém plantou. Alguém terá que ter plantado. Não tem jeito. Ainda que seja tâmaras, que quem planta tâmaras, planta sempre para o futuro, porque demora muito a dar a colheita, e a maioria de quem planta uma tâmara, nunca vai comer daquele fruto, alguém vai comer. Existem coisas em nossas vidas que são assim, existem coisas nessa igreja aqui que nós não plantamos e estamos colhendo até hoje, existem coisas soberanas na minha vida, que quem plantou foi lá atrás, é o pai, é a mãe, são irmãos da igreja, que agora a gente nem lembra deles mais, mas um princípio deixado, e aquilo, mas alguém plantou. E lembre-se, quando você estiver estudando muito, estiver com vontade de desistir, você se lembre, você vai colher. Você vai colher. E quando você quiser sair, fugir da semeadura, porque semear envolve ficar no sol quente, envolve ficar na chuva, envolve estar semeando sem ver. E você diz assim, não, eu quero outra coisa. Igual esses jovens que estão por aí, porque o Bill Gates não fez faculdade. O outro lá da Apple, o gente boa do Steve Jobs, não fez faculdade. Aí quando eles estavam bem na crista assim, estava uma onda de adolescente falar que não precisava de fazer faculdade não. Uma onda, eu comecei a escutar isso aqui na igreja. Não tem que fazer faculdade não. O Bill Gates fez faculdade? O Steve Jobs fez faculdade? Alguém tem que avisar para você que você não é o Steve Jobs, que você não é o Bill Gates. Eles largaram a faculdade, então vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado. Você quer largar a faculdade? Largue a mesma faculdade que eles largaram. Eles fizeram 1 ano de Harvard. Então vamos combinar? Você faz 1 ano de Harvard, depois você larga. Aí depois você me inventa um aparelho igual da Apple. Caso contrário, você vai pedir esmola para 2. É claro que não é tudo que é faculdade não, irmãos. Não é só a faculdade que resolve não. Todo mundo aqui sabe disso. E tem faculdade que atrapalha mesmo. Todo mundo sabe disso. A vida é um conjunto de coisas. Mas eu estou querendo encorajar você a semear. Porque se você semear, terá a alegria da colheita. Se não, terá o choro da não semeadura e da não colheita. Deus restaura. E um dos fatores restauradores de Deus é abençoando a nossa semeadura. Mas semear é com você. Semear é a sua parte. Que Deus te abençoe. Que Deus realize na sua vida a restauração que você precisa. E que você semeie ainda que esteja chorando. Porque quem com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, complete essa palavra em nossas vidas.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.